Seja bem-vindo, estamos novamente em abibliavocê.com.br ou marcoteles.com.br. Hoje eu quero meditar com você sobre uma coisa muito importante. Desde a antiguidade se medita na seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas têm procurado conhecer a si mesmo através da filosofia, através de várias coisas na vida, através de esoterismos e outras coisas. Mas eu quero dizer a você que Jesus te conhece antes de tudo isso. Jesus conhece quem você é, Ele sabe qual é o seu interesse, qual é a sua intenção, qual é a sua ação como ser humano. E Ele quer transformar a sua vida. Jesus é capaz de transformar a sua vida como você precisa ser mudado. E eu quero tratar com você sobre mudança de vida, mostrando pessoas que aparentemente deveriam ter uma vida decente, mas que não tinham. E mostrar também pessoas que diziam ter uma vida decente, achavam que eram as pessoas perfeitas, mas não eram perante os olhos de Deus. Quero ler com você o texto que está em João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25, que diz: Jesus purifica o templo. Diz o seguinte a palavra de Deus: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém para a Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Eu quero que você preste atenção nesse finalzinho do texto. Jesus não precisava que ninguém desse testemunho a ele de quem ele era, porque ele conhecia o coração de cada um. E quando Jesus conhecia o coração, ele conhecia tanto o coração dos discípulos, conhecia o coração do discípulo que iria traí-lo, conhecia o coração dos vendilhões ali do templo, dos cambistas, conhecia o coração daqueles escribas e fariseus que iriam se opor a ele, até do fariseu que de repente iria se converter. Ele conhecia o coração de todos. Ele sabia exatamente o que cada pessoa iria fazer. E eu quero voltar um pouquinho para ver onde que a gente estava, onde que Jesus estava naquele momento. Jesus estava num tempo, ou seja, num tempo em que se celebrava a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era um momento muito especial, especialmente para o povo judeu. Nós que somos batistas não celebramos a Páscoa, nós fazemos alusões em pregações sobre a vitória de Jesus sobre a morte, fazendo alusões sobre a Páscoa, mas a celebração da Páscoa não fazemos porque entendemos que é uma festa estritamente judaica, estritamente para o judeu que saiu do Egito na escravidão. Mas Jesus é a nossa Páscoa. E como Jesus é a nossa Páscoa, ele só é a passagem do Egito num sentido simbólico, ou seja, nós nos tornamos livres do pecado e nos tornamos servos de Jesus Cristo. Nós passamos a viver em uma novidade de vida, em outra realidade propriamente dita, em termos espirituais. Não é aquela realidade de ser escravo do pecado, mas uma realidade de ser servo de Deus. E vivendo nessa realidade, nós podemos perceber que Jesus, quando ele vai ali, ele vê aquela questão toda da Páscoa estabelecida e ele tem um zelo muito especial. Por uma razão muito simples, porque Jesus
foi enviado por Deus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso era uma referência direta à Páscoa judaica, porque Jesus viria substituir essa Páscoa judaica para todas as pessoas. Todos poderiam fazer a passagem da escravidão do pecado para a vida perfeita na terra prometida de Deus, que é os céus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus chega naquele lugar, ou no momento em que se celebraria a Páscoa, onde se deveria lembrar qual era o verdadeiro motivo daquilo, e Jesus vê as pessoas vendendo pombos, vendendo bois, ovelhas, e os cambistas assentados, dinheiro para todo lado. Quando Jesus vê aquilo, Jesus se entristece. Jesus se entristece e vê alguns cordões em algum canto de uma mesa, talvez. E quando ele vê aqueles cordões, Jesus os toma. Esses cordões, eu quero deixar claro para você que não eram cordões que pudessem machucar alguém. Eram cordões parecidos com o sisal que usamos hoje em nossos mercados e comércio de um modo geral. O barbante de sisal. Esses cordões pegados no maço, eles foram usados por Jesus para espantar tanto os animais quanto as pessoas. Jesus não machucou ninguém ali porque ele estava no templo, e estando no templo, ele não poderia ferir ninguém, usar de violência, porque se ele fizesse isso, ele estaria maculando o espaço sagrado do templo. E Jesus jamais maculou nada de sagrado. Jesus sempre fortaleceu o que é sagrado. Como vimos, Jesus criou sim um chicote, um azorrague, mas era algo como para enxotar, para espantar, não para ferir propriamente dito. Então, sabendo que Jesus não estava ali para ferir ninguém, mas simplesmente para chamar a atenção para que saíssem e deixassem o que é sagrado no seu lugar, Jesus ele espanta aquelas pessoas e diz para eles: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. Ou seja, a casa de Deus não é a casa de venda. Mas atualmente algumas pessoas têm feito da casa de Deus casa de venda. E isso tem escandalizado alguns cristãos e tem escandalizado até aqueles que não são cristãos. Você de repente não é cristão e já se espantou com o zelo que alguns têm por juntar dinheiro em alguns cultos. Não vou dizer aqui qual denominação ou qual corrente denominacional, pois isso é muito vago e estaria sendo leviano, mas existe alguns cambistas no meio do povo de Deus, isso é verdade. Assim como existia no templo de Israel. Existiam os cambistas ali no templo, mas veja bem, lembra que eu disse no início? Jesus conhecia o coração de todos, inclusive dos cambistas que iriam se arrepender. Jesus conhecia também o coração dos discípulos, e Jesus conhecia o coração de Judas que o trairia, e Jesus conhecia o coração daqueles que o entregariam e daqueles que se arrependeriam. E na verdade Jesus estava ali mostrando apenas que precisavam não fazer da casa de Deus algo que não fosse o motivo dela. E o motivo da casa de Deus é ser lugar de salvação. A casa de Deus é lugar de salvação, onde encontramos o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos olhar somente para Ele. Nada deve nos distrair, nada deve ser mais atraente, nada deve ser mais desejado do que encontrar Jesus Cristo. Nem mesmo a música, nem mesmo a voz bonita de alguém, nem mesmo uma apresentação, nada substitui a Jesus. Jesus está acima de todas essas coisas. E estando Jesus acima de todas essas coisas, Ele mesmo dará conta daqueles que são os cambistas. Até porque Jesus conhece a todos. Ele conhece a mim, conhece os cambistas, conhece aos outros e conhece a você. Ora, muitas vezes nós condenamos os cambistas, mas podemos ser semelhantes a eles. Já vem desde a antiguidade aquela ideia: conhece-te a ti mesmo. E às vezes nós queremos nos colocar melhores que os outros porque simplesmente ainda não refletimos sobre quem nós somos. Quantas pessoas estão andando em caminho pecaminoso, estão andando em caminho de prostituição, lascívia, idolatria e todo tipo de roubalheira e coisas assim, e estão se achando, na verdade, melhores que os cambistas do templo. Não existe diferença entre pecados. Não existe pecado maior e menor. Pecado para Deus é pecado. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Sabe o que é santo? Puro, completo. O que é puro não pode ter impureza.
Então não importa o tamanho da impureza. Se houver impureza, já deixa de ser puro. Então por isso Deus não aceita pecado. Nenhum, de nenhum tamanho. Não importa se você acha que a sua prostituição ou o seu adultério seja melhor do que, de repente, o cambista do templo. Você se acha melhor do que aquele que faz negócios com as palavras de Deus, mas você faz negócios de outra forma, você comete pecado de outra forma, você é impuro de outra forma. E eu posso ser impuro de alguma forma e preciso me converter a cada dia, ou melhor, me arrepender a cada dia. A conversão é um ato único na sua vida. Mas a todo dia nós somos seres humanos, somos imperfeitos e precisamos nos arrepender de determinadas coisas e pedir perdão a Deus todos os dias. Não existe ser humano perfeito. Ser santo não significa ser perfeito. Para nós, seres humanos, significa ser separado daquelas coisas do mundo. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esta é a diferença. Nós somos preparados e estamos esperando e nos preparando a cada dia para um mundo espiritual. Mas nós não somos, na verdade, perfeitos. Nós somos separados. Mas Deus, Ele sim, Ele é tão separado que Ele está no nível da perfeição total. E é uma pureza completa. Por isso Ele não aceita nenhum pecado. E exatamente porque você não é tão puro quanto pensa, você não pode se achar melhor do que o cambista do templo. Você também precisa aceitar a Jesus. Você não pode dizer assim, eu não vendo religião, eu não faço isso, não faço aquilo, e continuar em seus pecados pensando que não precisa de Jesus. Você precisa absurdamente e rapidamente de Jesus. Porque se você não aceitar a Jesus, você irá para o inferno e não viverá com Deus. Porque não existe pessoa melhor que a outra perante Deus. Todo dia agora a gente ouve dizer, não deve ter preconceito, que preconceito é isso, preconceito é aquilo. Ora, isso é uma grande bobagem, porque o homem faz seu conhecimento a partir de preconceitos que você vai elaborando e vai criando até um certo conceito. O próprio senso comum é um preconceito inicial e a ciência ela não é nada sem o senso comum. Então a ciência parte do preconceito. Então isso é ridículo. É ridículo, na verdade. Mas agora, você não pode então partir de um preconceito de que você é melhor, porque o conceito tem que ser feito por alguém que possa ser seguro para dar o conceito. E ninguém mais seguro do que Deus para conceituar quem entrará no céu. E Deus conceituou que quem entrará no céu é todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, que se render a Cristo e fazer a vontade dEle. Não adianta querer se justificar acusando os outros e absolvendo a si mesmo, porque é Jesus que absolve, é Jesus também quem julga. E Jesus quer absolver a você, quer salvar a sua alma, quer fazer você ter uma vida diferente. E os judeus, eles perguntaram isso para Jesus, que sinal você nos dá para dizer isso? Você talvez esteja me perguntando, que sinal você me dá para que isso seja verdade? O que você pode dizer que eu sou pior do que alguém? Não posso te dar sinal nenhum, mas Deus pode. Deus pode. Quando eles perguntaram isso para Jesus, Jesus falou assim, derribai este templo e eu restituirei em 3 dias. E as pessoas não entenderam. Muitos não entenderam. Os discípulos posteriormente foram entender que Jesus estava falando do templo do seu corpo, que mataram a Jesus e no 3º dia Jesus ressuscitou. Observe, eu não posso dar garantia a você, você não pode dar garantia a mim e nem mesmo a você mesmo. Mas Deus pode dar garantia a todos e cumprir a sua palavra com perfeição. E é nessa palavra de Deus que eu quero que você confie. Não quero que você confie na minha palavra, eu quero que você confie na palavra do Senhor e entregue a sua vida a Ele para Ele ser o seu Salvador e o seu Redentor. E ainda, chegamos novamente àquele final. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Ora, Jesus não confiava em ninguém, que Ele conhecia a todos, sabia a fraqueza de cada um. Mas ao mesmo tempo que não confiava, Ele oferecia o perdão. Então você não pode se considerar melhor que alguém ou pior que alguém. Jesus está aqui para fazer e trazer a salvação a você. Ele já cumpriu o que era necessário na cruz do Calvário. E Ele trouxe a salvação para você, para que você se renda a Ele
Aprenda quem você é, reconheça a ti mesmo através de Jesus e não através de meras doutrinas. Conheça quem Jesus quer que você reconheça que é. E quando você reconhece que é pecador, que é o principal conhecimento do ser humano, o principal conhecimento do ser humano que vai transformar a sua vida é saber: eu sou pecador. E quando você reconhece que é pecador, você é imediatamente transformado pelo Espírito Santo. Você encontra uma nova vida, você encontra uma nova situação. E eu quero dizer para você que não importa qual seja o seu pecado, não importa nem mesmo se você se acha a pessoa mais digna do mundo, não importa os seus títulos, não importa as menções honrosas que você tenha, o que interessa é aceitar a Jesus. E eu deixo com você o apelo: aceite a Jesus como seu Salvador, pois Ele transformará a sua vida, te levará para a glória, para um lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para nós. Que Deus o abençoe e entregue a sua alma a Jesus neste dia.